Os 3 erros mais comuns da eletrodinâmica. Primeiro erro: achar que a corrente fica constante quando a lâmpada queima. Pessoal, a lâmpada, quando queima, ela vira um circuito aberto. Então, deixa de passar corrente por onde ela se encontra. E aí, nesse exemplo daqui, a gente tem 3 lâmpadas ligadas em paralelo quando de repente uma queima. Como essas 3 lâmpadas elas estão ligadas em paralelo e todas têm o mesmo valor de resistência, a DDP é a mesma e a corrente por cada uma é a mesma. Então vamos chamar essa corrente de I. No total, a gente vai ter uma corrente gerada aqui por essa bateria de 3I. No segundo caso, digamos que essa terceira lâmpada daqui, ó, ela queimou. E aí não vai mais passar corrente por ela. Como as lâmpadas elas estão ligadas em paralelo, o valor da corrente em cada uma delas continua exatamente o mesmo, porque a DDP em cada uma continua sendo esses 12 volts, ok? E aí o que mudou? A corrente total ela passa a ser 2I. Então tá errado você achar que a corrente é constante. A corrente ela muda conforme o circuito que está ligado a ela. Segundo erro: achar que a maior potência ou a maior resistência, aliás, achar que a maior resistência é aquela que vai sempre aquecer ou que vai brilhar mais. Pessoal, a gente tem duas fórmulas aí para analisar a potência. Na verdade, o maior aquecimento ou o maior brilho está associado à maior potência. E a gente tem duas fórmulas aí que pode usar para calcular a potência. Na primeira, P igual a U ao quadrado sobre R, a potência ela é inversamente proporcional à resistência. Na segunda, ela é diretamente proporcional. E aí, qual que está certo? Na verdade, depende. A gente costuma usar a primeira fórmula quando a DDP é a mesma. Porque se você tem duas lâmpadas, por exemplo, ligadas em paralelo, elas têm a mesma DDP, nesse caso a de menor resistência vai brilhar mais. Ou chuveiro elétrico, a DDP é a mesma porque é sempre 220 ou 110 volts. Então se a DDP é constante, na hora que a gente ajusta lá o chuveirinho, a menor resistência é aquela que vai aquecer mais. Agora, se você tem resistores em série ou lâmpadas em série, aí a corrente é a mesma. Então, quando a corrente é a mesma, a gente vai usar a segunda. E aí, aquela resistência que vai brilhar mais é aquela de maior valor. Ou seja, vai ter uma maior potência quem tiver a maior resistência. Terceiro erro: confundir série e paralelo. Pessoal, série, os resistores têm um terminal em comum e é comum somente a eles. Em paralelo, eles possuem dois terminais em comum. Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo daqui, R1 e R2 eles possuem esse ponto daqui em comum. E esse ponto ele é comum somente a eles. Nesse caso, eles são resistores em série. No segundo caso, é um tipo clássico que os alunos costumam confundir, porque geralmente os alunos têm a ideia geométrica da coisa. Está em série quando está todo mundo na mesma linha, está em paralelo quando estão em retas paralelas, e não é bem assim. Se a gente disser que esse ponto daqui é o ponto A, toda vez que eu passo por um fio sem resistência nenhuma, sem nenhum gerador ou receptor, é o mesmo ponto. Então, ó, aqui também é A, aqui também e aqui também. Se eu disser que esse é o ponto B, esse ponto também é o ponto B, pelo mesmo raciocínio aqui também, e aqui também, e aqui também. Logo, o resistor R1 está ligado entre os pontos A e B. O resistor R2 está ligado entre os pontos A e B. E R3 também está ligado entre os pontos A e B. Logo, os três resistores estão ligados entre os mesmos pontos. Então, eles estão em paralelo. Beleza? Gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Compartilha, curte, ativa as notificações, segue a nossa página no Instagram e vem fazer parte da nossa família. As matrículas para 2026 estão abertas. Faz o simples.